estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, o vereador Jorge Felipe, contando com a participação da jornalista Daniela Scholl. Falávamos no bloco anterior da decisão do tribunal sobre cartelização. O tribunal TCM chegou à conclusão de que não há cartelização. No entanto, há alguns pontos que provocam discussão, que provocam celeuma. O fato, por exemplo, de diretores, integrantes de um consórcio, participarem também de outro consórcio. O fato da carta de fiança de um consórcio ter a mesma agência, o mesmo banco da carta de fiança do outro consórcio. Ou seja, esses indícios, na sua avaliação, não são, digamos, suspeições suficientes, bastante para que se entre, para que se abra uma investigação? Mas já foi objeto de análise detalhada do tribunal. Todos esses itens foram arguídos durante a tramitação e discussão do edital de licitação, enfim. Hoje, não há como se embasar ou arguir a suspeita em relação a esta matéria. O que se pode e se deve, inclusive eu tenho dito para o integrante da CPI, para saber do tribunal se ele reitera os termos da entrevista dada pelo presidente do tribunal, conselheiro Tia Montebello, a um jornal do Estado do Rio de Janeiro, onde ele assegura de que não há formação de cartel em nossa cidade. Então, eu acho que o que embasava e sustentava a CPI, o argumento está muito enfraquecido. Agora, a gente está correndo risco aí por conta da radicalização de ambas as posições, né? De tanto os integrantes da CPI não aceitarem renunciarem, quanto dos manifestantes de não aceitarem sair enquanto eles não renunciarem. A gente está correndo talvez o risco aí de uma CPI que não vai ter fim, porque na verdade ela não tem começo, né? Qual é a perspectiva do senhor em relação a efetivo início dessa comissão? Nós estamos vivendo um impasse flagrante. Nenhuma das partes cede. Uma minoria de 200 jovens resolveram impor regras de conduta à CPI. Querem que os 4 vereadores renunciem, querem que o vereador Eliomar Coelho presida a comissão. Será que a oposição seja a maioria? O vereador Eliomar Coelho alegou aqui nesse programa que foi subvertida a praxe da Câmara, que todo proponente de CPI, ele acaba presidindo a CPI que propôs e que, nesse caso, foi subvertida essa conduta tradicional da Câmara. É correta essa alegação? Ele até passou por uma situação muito constrangedora no plenário da Câmara. Ele falou isso da tribuna. E o vereador, professor Washington, fez uma questão de ordem solicitando à mesa diretora que fizesse o levantamento nos últimos 10 anos das CPIs constituídas, em quantas o requerente não foi o presidente. 11 delas. Então, rigorosamente, não há essa regra. A regra que a lei impõe os que a integram escolhem o presidente e o relator. Essa é a regra. O que o senhor está enxergando aí nessa conduta da oposição, em especial do Eliomar, né? Porque o Eliomar Coelho é um vereador de 7 mandatos, né? Já está na casa há quase 30 anos, ou seja, ele conhece muito bem ali o funcionamento, as regras, o regimento. Quando ele faz esse tipo de colocação e de certa forma, incentiva aí a continuação desse conflito, o que o senhor enxerga nesse movimento? Estão tentando formar uma comissão na força e na marra, nos moldes que interessa à oposição. Isso não vai acontecer. Por quê? Os vereadores que foram designados não renunciarão, tem dito isso permanentemente. Eu tenho procurado mediar esses conflitos. Eu tenho tentado mediar, tentar chegar a um acordo entre oposição e situação para que se supere esse impasse. Quer dizer, que tipo de negociação poderia ser reaberta, quer dizer, para que houvesse o entendimento e até mesmo a comissão pudesse vir a trabalhar? Eu estou muito cético em relação a isso. O senhor tentou. Eu queria que o senhor relatasse para a gente aqui as reuniões que o senhor fez com esses grupos e que tipo de encaminhamento eles fizeram ao senhor, que tipo de proposição o senhor teve, que tipo de proposta o senhor encaminhou também junto a eles. Quer dizer, o senhor teve várias reuniões com esses grupos que estão com os manifestantes, com os movimentos sociais, e até agora, qual é o balanço desses encontros? E com os próprios vereadores também. Pois é, começar pelos vereadores.
nós já fizemos 2 reuniões com mais de 30 vereadores presentes, onde discutimos caminhos alternativos. Numa dessas, na presença de 36 vereadores, o vereador Leomar fez uma proposta. Disse o seguinte: tinha sido convocada a primeira oitiva para uma terça-feira, há uma semana atrás. Ele falou: olha, adiem essa oitiva que ocorrerá amanhã, terça-feira, de forma que na quinta-feira possamos ter uma reunião administrativa, porque eu não fui ouvido pela comissão no requerimento dos processos que reputo importantes para embasar a discussão. Submeti isso aos integrantes da comissão, todos foram solícitos, concordaram, cancelaram a audiência pública, marcaram uma audiência, uma reunião administrativa que ocorreu na quinta-feira, e para nossa tristeza, o vereador Eleomar Coelho, porque eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o maior apreço, é um companheiro de 6 mandatos. O Eleomar fez crítica, não apresentou nenhum requerimento e se retirou da reunião, que foi realizada a pedido dele. O que você enxerga nisso? Não querem concluir, não querem que a comissão funcione, não querem que se aprofunde nada. E seus encontros com os movimentos sociais? Eu tive com os ocupantes 2 vezes. Ricardo, fica difícil. O tipo de apelo que eles fazem ultrapassam a minha competência. Qual é o apelo? Querem que eu destitua a comissão. Se não for possível destituir a comissão, que eu destituo o presidente e o relator. Concomitante, querem a libertação de todos os presos políticos em decorrência dessa manifestação. Querem o Fora Cabral, querem coisas que não dá, eu não tenho. Eu falei para eles: olha, eu não tenho esse poder. Eles disseram assim: olha, nós estamos vivendo um momento de exceção. Em momento de exceção, não se respeita a lei. Eu falei: mas fora da lei é o caos. Eu falei: que seja o caos, mas... A gente vive uma situação hoje curiosa, porque assim, a sociedade que já está ficando um pouco, enfim, não está aguentando mais com essa quantidade de manifestações, e a rua que fecha e tal, eles ao mesmo tempo que pedem o exercício da autoridade, né, e cobram isso do poder, não, exerçam sua autoridade, não deixe que isso aconteça. Mas, por outro lado, o exercício da autoridade muitas vezes está sendo confundido com autoritarismo. Então, a gente está num limite muito tênue, né? Eu acho o seguinte: a permanecer esse impasse, fatalmente isso terá que ter uma decisão judicial. Quer dizer, na verdade, e toda a questão ela começa no plano político. Se no plano político não se resolve, se os políticos não conseguem se entender, se isso não é superado através do diálogo, da negociação, daí, então, eu acredito, sobre as possibilidades de negociação política, isso fatalmente caminhará para o terreno judicial. E aí, como é que fica se a questão foi encaminhada para a Justiça? Olha, eu tive uma conversa com o vereador Jefferson Moura. Ele se diz insatisfeito com a condução desse processo, ele acha que o radicalismo está imperando, ele acha que a solução passa pelo Poder Judiciário e que ele entraria com uma ação popular, em decorrência de tudo que tem ocorrido. Essa ação popular solicitando o quê? Qual é o foco? Qual é o objeto? Alegando o descumprimento do princípio da proporcionalidade, de que a instalação se deu à convocação de uma forma irregular. São ponderações. Eu vejo da seguinte forma: se ocorrer, existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afirma que se o judiciário, em questões de proporcionalidade, ele acolher a reclamação, são nulos todos os atos praticados anteriormente. Então, se ele vir com esse tipo de ponderação, de requerimento junto ao judiciário, certamente eu acho que a comissão deverá buscar a suspensão dos seus trabalhos e esperar uma decisão final da Justiça. Transitada e julgada da Justiça. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje com o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Filipe.